Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que tenham descansado esse final de semana. Mais uma semana se inicia e nós vamos começar com revisão. Vocês lembram, umas semanas atrás, não sei se foi há 2 semanas ou 3 atrás, que eu fiz uma revisão geral de matemática, repassando os conteúdos que eu já havia passado? Então, nós vamos fazer a mesma coisa essa semana, tá? Ah, professora, essa revisão vai substituir a nossa revisão presencial? Não, não irá substituir a nossa revisão presencial. Porém, será bom para fazer com que vocês lembrem o que nós já estudamos, estudem sobre o que nós já estudamos para poder fixar bem na memória de vocês. E quando nós voltarmos à nossa aula presencial, eu foco no que vocês estão com mais dificuldade. O que vocês tiverem beleza, eu dou só uma passadinha de leve, ok? Isso vai nos economizar tempo e vai fazer também com que a cabeça de vocês não fique tão cheia de informações o tempo todo. Então, ó, eu fiz uma colinha, vou mostrar pra vocês. Rápido, pra vocês não verem minha letra horrorosa. Viu? Então, essa colinha tá com todo o conteúdo. Eu coloquei conteúdo por conteúdo para não esquecer de nenhum e nenhum passar em branco, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa revisão. Hoje é terça-feira, aula de português. Eu não sei se eu já falei isso. Se eu falei ok, se eu não falei, tô falando agora. Então, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre ordem alfabética. O alfabeto, ele tem uma ordem, não tem? De A a Z. Vocês conhecem muito bem essa ordem, que vocês estudam isso desde o prézinho. Então, essa ordem alfabética, ela serve para classificar também as palavras, não é isso? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um banco de palavras, nomes próprios, por exemplo, e pedir que vocês coloquem esses nomes na ordem alfabética, como que vocês vão avaliar esses nomes para pôr em ordem alfabética? Nós vamos primeiro analisar a primeira letra da palavra, não é? Então, vamos colocar 2 palavras como exemplo, tá? Ana e Bia, palavras pequenas e simples. Como é que nós vamos saber quem vem primeiro e quem vem depois? O alfabeto começa com que letra? A. Então, vamos ver qual palavra começa com a letra A? Ana. Ana começa com a letra A. Então, Ana vem na frente e Bia vem depois, porque primeiro vem o A, depois vem o B. Agora, se eu tiver Ana Beatriz e Ana Carolina, vamos analisar quem vem primeiro? Mas, professora, as 2 começam com A. O que eu faço? Eu vou para a segunda letra. Mas, professora, as 2 também têm N na segunda letra. Então, eu vou para a terceira. Mas, tia, a terceira também tem a mesma letra, é A de novo. O que eu faço? Então, nós vamos para a primeira letra do segundo nome. Uma é Ana Beatriz e a outra é Ana Carolina. Então, nós já avaliamos Ana de ambas as palavras e nós constatamos o quê? Que as letras são repetidas, não é isso? Elas são iguais. Então, nós vamos descartar. Vamos para a primeira letra do segundo nome. Vamos analisar Beatriz e Carolina. Quem vem primeiro, o B ou o C? O B. Então, eu já sei que Ana Beatriz fica em primeiro lugar na nossa lista e Ana Carolina fica em segundo. E isso, pessoal, vai se estender com qualquer tipo de nome, seja nome de lugar, objeto, nome próprio, qualquer tipo de nome de palavra que seja imposta para vocês fazerem a classificação alfabética. É essa a forma que nós organizamos as palavras. Nós vamos analisando de uma a uma letra até a última, para poder descobrir qual palavra vem antes e qual palavra vem depois, ok? Então, nós já falamos sobre ordem alfabética. Agora, nós vamos falar das palavras com C cedilha. Alguém de vocês lembra? Começou. Alguém lembra a história da família C que eu contei na escola? Da medalha,
que houve uma competição de corrida e que o C que saiu de casa ganhou uma medalha e dividiu a medalha com o irmão, e foi o C com E, o C com I ficaram sem medalhas. Vocês lembram disso? Então nós vamos lá, vou dar uma relembrada aqui para quem faltou, para quem esqueceu, tá? Vou falar por cima assim rapidinho. Era uma vez uma família e essa família tinha o sobrenome C, era a família C. Só que o que aconteceu? A família era composta por C com A, C com E, C com I, C com O e C com U. Sendo que o C com E e o C com I foram viajar, eles foram morar fora do Brasil. Só deixou morando aqui no Brasil o K, o CO e o Q. E o C com E e o C com I em outro país não falava que e que, como fala o K, CO, Q. Lá o C tem som de S, então fazia ó, C e Si, não é? Os 3 irmãos que moram no Brasil foram participar de uma competição, uma corrida. E eles ficaram muito tristes porque os irmãos não estavam aqui. Então eles foram participar da corrida. E o que aconteceu? Eles ganharam medalha, não foi isso? Os 3 ganharam medalhas. E quando eles vestiram as medalhas, virou o quê? O Sá, o Só e o Su. Depois da corrida, lá no final da corrida, eles encontraram os irmãos, todos se abraçaram e ficaram felizes. O que nós aprendemos nessa história? Quando o C com A, o C com O e o C com U não estão vestindo a medalha, eles se chamam K, CO, Q. Quando eles vestem a medalha, eles se chamam Sá, Só e Su. E o C com E e o C com I, tia? Então, eles não precisam de medalha, porque como eles moram fora do Brasil, eles não têm o som de K, eles só têm o som do S, mesmo sem a medalha. Então, eles são os 2 irmãos que não precisam de medalha para ter o som do S, e mesmo sem a medalha, eles não fazem o som do C. Entendeu? E essa medalha como que se chama? Cedilha. Então, quando o C veste a cedilha, nós chamamos de C cedilha. Ok? Acho que vocês lembraram da história, né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. C cedilha nunca inicia palavra. Nenhuma palavra começa com C cedilha. Ela pode começar com C, mas com C cedilha não. Se ela começar C com A, ela nunca vai fazer Sá, porque aí o C cedilha não veste a medalha. O C, quer dizer, o C não veste a medalha. Se começar em C com E, da palavra cebola, por exemplo, vai fazer ó, C, porque nós precisamos lembrar sempre que quando o C está com E e quando o C está com I, ele só faz o som do S, tá? E ele só veste a medalha quando ele está antes do A, antes do O ou antes do U. E nunca no início da palavra, como eu já falei, tá? Sempre no meio ou no final. E ele faz o som do S. Vamos dar alguns exemplos de quando o C veste a medalha. Na palavra aço, golaço, fumaça e liquidação. Quando ele não veste a medalha, acelga, cacique, cinema. Podemos reparar que cinema começa com C, mas como ele está dando a mão para o I, ele não faz quinema. Seria quinema se fosse Q-U-I. Mas como o C com I não mora no Brasil, ele não tem o som de Q, ele tem o som de S. Agora, na palavra de cima, ó, cacique, começa o C com A. Mas como eles moram no Brasil, o som tem de, ó, K. E nós podemos ver que ele não vestiu a medalha, então ele não faz o som do S. Ele só vai fazer o som do S quando estiver com a medalha, que é o cedilha, tá bom? Agora nós vamos
para letras e fonemas. Nossa, eu falei tanto desse conteúdo que eu acho que vocês já estão até dando aula, né? Falei tanto de letras e fonemas. Vamos relembrar um pouquinho, tá? Letras são as letras do alfabeto. Fonemas são os sons que essas letras representam. Ou o contrário, o som que representam essas letras. Então, vamos lá. Eu pego uma palavra, ó, casa. Quantas letras, quantos fonemas? Quando eu pergunto quantas letras, eu quero saber quantas letras eu estou escrevendo. Quantas letras tem a palavra casa? 4. Porque nós escrevemos o C, nós escrevemos o A, nós escrevemos o S e nós escrevemos o A novamente. Mesmo que essa letra se repita. Independente de quantas vezes ela se repita, nós precisamos contar essas vezes. Então, isso é a quantidade de letras. Agora, quando eu falo assim, tá bom, casa tem 4 letras, mas tem quantos fonemas? Eu quero saber quantos sons essas letras emitem, essa palavra emite. Então, vamos lá. Eu sempre procuro classificar nas sílabas porque fica mais fácil. K, eu escuto o C e o A, da vogal A. Então, só nessa primeira sílaba nós já temos 2 letras. Agora, ZA. Nós escutamos o som do Z, porém é escrito com S. Lembra que o S, quando está sozinho no meio de 2 vogais, ele faz o som de Z. Nós escutamos o som do Z e nós escutamos o som do A. Então, são mais 2 fonéticas, né? Então, são mais 2 sons. Então, casa tem a mesma quantidade de letras que de fonemas. Não é isso? Agora, eu vou pegar uma palavra, ó, chocolate. Vamos começar pela sílaba cho. Chocolate, na gramática, se escreve como? C-H-O. Só que esse CH, eu falo que o colate? Não, né? Eu falo chocolate. Então, esse CH junto, né, que é um dígrafo, ele transmite o som da letra X. Então, se nós formos contar a quantidade de letras, ó, C-H-O, C-O, L-A-T-E. Gente, eu tô fazendo de cabeça. Nem as palavras tem aqui no meu gabarito. Então, por favor, tá? Me deem um refresco. Não. Vamos lá, de novo. C-H-O-C-O-L-A-T-E. Chocolate tem 9 letras. Agora, vamos ver quantos fonemas ele tem? Show. Eu só escuto o X e o O. Mesmo que ele não escreva com X, ele escreve com CH. Mas o CH nos transmite o som de uma letra só, que é do X. Então, eu só vou contar o som que ele faz, ó. Cho, co, lá, T. Então, ele tem mais letras do que fonema. Ele tem 9 letras e 8 fonemas, porque nós escrevemos 9 letras, mas só pronunciamos 8 sons nessa palavra, tá? E pode acontecer também o contrário, de ter menos letras e mais sons, não é? Táxi. Táxi, acho que é o exemplo mais clichê, né, gente? Porque sempre é usar essa palavra. É porque não tá me vindo nada na mente agora, assim, diferente para falar para vocês. Como eu disse, eu não escrevo nada do que eu vou falar. Eu só faço um roteirinho aqui com o que eu preciso, o assunto que eu preciso abordar. Então, enfim, vamos lá. Táxi. Tá, eu escuto T e escuto A. Então, aí nós já temos 2 letras e 2 fonemas. Agora, se escreve T-A-X-I. Só que eu falo taxi? Não, eu falo táxi, né? Então, olha só os sons. Eu escuto o som do T, do A, do KS ou do CS e o I. Então, esse X é uma letra que representa 2 fonemas, 2 sons. Então, táxi é uma palavra com 4 letras e 5 fonemas, ok?
lá, nosso próximo conteúdo de revisão, S e SS. Então, vamos lá. A palavra nunca começa com 2 S's. Ela sempre começa com um S só, tá bom? E o S tem o som forte quando inicia a palavra, quando um S dá a mão para o outro, que forma o SS, não é isso? E está entre 2 vogais, ou quando ela vem precedida de uma consoante e sucedida de uma vogal. Ou seja, quando ela está no meio de uma consoante e uma vogal. Nessas 3 ocasiões, o som do S fica S. Olha a língua que vem aqui no dente, ó. Olha aqui, ó. Agora, quando esse S está sozinho no meio de 2 vogais, ou ele está sucedido de uma consoante apenas, ele pode ter o som de quê? De Z, porque ele fica sozinho, fica fraco e não tem força. Então, em vez dele fazer S, ele faz Z. Como, por exemplo, quando ele tem 2 S's, vamos botar uma palavra aí pequena, osso. O-S-S-O. Olha só. O-so. A língua veio aqui na frente. Agora, asa. Ó. A-za. A língua tremeu. Se a língua tremeu, é som de Z. Por quê? Ele está sozinho no meio de 2 vogais, tá? Agora, deixa eu ver aqui um outro exemplo de S tendo consoante. Agora, ele vindo precedido de uma consoante e sucedido de uma vogal, ó. Ensopado. É N, olha aí, precedido de consoante, ou seja, uma consoante vem antes, ó. S-O, sucedido de uma vogal. Então, ele também pode ter o som forte nessa ocasião. Uma ocasião em que o S tem o som de Z após uma consoante é no nome próprio, por exemplo, o nome Nilza. Nilza pode tanto ser escrito com Z quanto com S. Então, ó, Nilza. Vem uma consoante antes, que é o L, e o A depois. Então, em casos de nome próprio, também não está errado. O nosso próximo conteúdo de revisão, sílaba, encontros vocálicos e consonantais. Então, vamos lá. Primeiro sílabas. O que é sílabas? São os pedaços que formam as palavras, ou seja, são os sons que unidos formam uma palavra, não é isso? Eu tenho uma palavra, vamos supor, casa, né? Ó, casar. Eu dou uma pausa para falar a outra parte. Ninguém fala casar. Você fala casar? Não, casar. Então, K é uma fonética e Zá é outra fonética. Então, esse conjunto de fonéticas que formam as palavras, não é isso? Então, essa palavra separada formam as sílabas, né? Cada pedacinho da palavra forma uma sílaba. E a sílaba, gente, ela tem 1000 classificações. Mentira, não 1000, mas assim, é o modo de falar, né? Nós podemos classificá-las de várias formas. Então, eu coloquei aqui os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Encontros vocálicos, encontro de vogais, né? Quando 2 vogais estão juntas na palavra. Nós temos o ditongo, que é quando 2 vogais na separação de sílabas ficam de mãos dadas. Nós temos o tritongo, que olha a palavra tritongo, vem da palavra 3, já falei isso para vocês. É quando 3 vogais também ficam juntas na mesma sílaba. E nós temos o hiato, que é quando uma vogal fica sozinha, né, na separação de sílabas. Ela não dá mão para outra vogal. Ela pode tanto estar sozinha,
sem nenhuma outra letra ao redor, ou sozinha com uma consoante, mas nunca com outra vogal. E nós temos os encontros consonantais separáveis e os inseparáveis. Quando nós damos os encontros separáveis, é quando nós falamos a palavra, separamos as sílabas e fica uma consoante numa sílaba e a outra consoante na outra sílaba. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei em alguma explicação que eu já esqueci aí anterior. Ensopado, ó. Em fica numa sílaba e so fica na outra. Então, o N e o S que estão juntos visualmente na palavra, eles se separam na separação de sílabas. Então, esse é o encontro consonantal, ou seja, é um encontro de consoantes que se separam, tá? Quando as consoantes são inseparáveis? Quando, na separação de sílabas, elas continuam juntas, unidas. Por exemplo, vou usar o mesmo exemplo que eu também usei numa explicação anterior. Chocolate. Show. Olha o C com H. São duas consoantes que estão juntas e ficam na mesma sílaba. Não fica uma num lado e outra do outro, como no exemplo do ensopado. Não é isso? Então, são inseparáveis. Deixa eu ver aqui. RRR. É a mesma regra que se aplica no S e SS, tá? O R, quando está só, a língua treme lá na ponta do dente. Quando o R é forte, treme na garganta. Simples assim, tá? Só seguindo isso aí vocês já conseguem absorver. Palavras nunca começam com dois R's. Quando o R tem o som forte, como roça, por exemplo, ó, roça. O R é forte porque vem lá da garganta, mas como inicia a palavra, é um R só. Quando esse R vem precedido de consoante e sucedido de vogal, ou seja, quando vem uma consoante antes e uma vogal depois, ele também tem um som forte, mesmo estando sozinho, sem dar a mão para outro R. Agora, se esse R está sozinho no meio de duas vogais, nunca vai ter o som de R forte. Ele sempre vai fazer R, tá? Vou dar exemplo aqui para vocês, ó. Rua começa com um R forte, mas não inicia a palavra dois R's, então é um R só. Arroz. A é uma vogal, O é outra vogal. Então, para fazer ó, arroz, para ele vir da garganta, é necessário duplicar. Então, eu preciso de dois R's ali, né? Deixa eu ver. Árvore. Árvore. Veio uma consoante depois e uma vogal antes. Então, ele veio precedido de vogal e sucedido de consoante. Então, o R é forte mesmo estando sozinho. Ok? Sílaba tônica, que nós vimos agora, né? Na semana retrasada. E nós trabalhamos e continuamos trabalhando a classificação da sílaba tônica na semana passada. Sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais intensidade na palavra. E para nós sabermos, nós precisamos classificar as sílabas, né? Então, elas têm três classificações: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando nós sabemos que ela é oxítona, quando a sílaba tônica, ou seja, quando a sílaba que nós falamos mais alto está na última posição, né? Por exemplo, ó, café está na última, então ela é oxítona. Paroxítona, quando ela é a penúltima, ou seja, nós pegamos a palavra independente da quantidade de sílabas que ela tenha. Se a sílaba tônica não está na última e está antes da última, ou seja, ela está na penúltima, ela é paroxítona. Por exemplo, bicicleta. Olha, o clé é a mais alta de todas e é a penúltima, porque vem antes da última, então é paroxítona. Proparoxítona é a sílaba tônica que vem antes da penúltima. Então, quando a sílaba tônica não for a última, não for a penúltima, ela vier antes, ela é proparoxítona. Vou dar aqui um exemplo de proparoxítona.
Vou dar aqui um exemplo de proparoxítona para vocês. Deixa eu ver. Árvore. Ó, árvore. Não é o re e não é o vo. É o ar. Então, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, essa palavra, ela é classificada proparoxítona, ok? Essa foi nossa revisão. Espero que vocês tenham conseguido relembrar, né, de todos os conteúdos. E vamos para o conteúdo do dia.